Olá, eu me chamo Guilherme Zuzzi, acadêmico do quarto semestre do curso de Agronomia da Unijuí e orientado pelo professor pós-doutor Ivan Ricardo Carvalho na disciplina de Pesquisa Agronômica e Métodos Científicos, venho apresentar meu trabalho sobre produtividade em função de dose de nitrogênio na cultura do trigo. O nitrogênio é um dos elementos mais absorvidos por gramíneas como o trigo e muitas vezes ele não é suprido adequadamente. A disponibilidade do nitrogênio e do potássio e a adequada proporção entre eles no solo são fatores importantes no processo de crescimento das plantas. O nitrogênio é o nutriente mais absorvido e o mais exportado pelas plantas de trigo. Além disso, exerce forte influência na definição da produtividade desta cultura. A dose de nitrogênio a ser utilizada baseia-se na estatura das plantas e na fertilidade do solo. Em média, são utilizados de 30 a 60 kg por hectare do elemento, sendo as menores doses recomendadas para as cultivares de porte alto ou para solos de alta fertilidade. Entretanto, algumas cultivares podem responder até 120 kg por hectare de nitrogênio. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, no ano de 1999, revelou que para um melhor aproveitamento do nitrogênio deve-se aplicar uma parte na semeadura e o restante ao final da fase de perfilhamento. A importância da pesquisa com base nas doses de nitrogênio para o trigo é um aspecto importante para entender através de estudos o comportamento da cultura a campo, além de expor os impactos econômicos, sociais e ambientais, estes que podem ser levados em consideração diante de que são tratados como os pilares do agronegócio. A fonte mais utilizada no Brasil para fornecimento de nitrogênio às culturas é conhecida como ureia, por ter um elevado teor de nitrogênio em torno de 45%, um menor custo de transporte, alta solubilidade, menor corrosividade, compatibilidade com inúmeros fertilizantes defensivos, pronta disponibilidade para as plantas e facilidade de manipulação, além de causar menor acidificação no solo em relação aos outros fertilizantes. Esse seguinte trabalho tratará de uma hipótese criada sobre o tema de dose de nitrogênio na cultura do trigo e suas épocas de aplicação e como isto atua na produtividade da cultura ao fim do ciclo. Dois experimentos foram supostamente realizados no Instituto de Desenvolvimento Rural da Unijuí, o IRDER, em condições de campo durante os anos de 2020 e 2021, no município de Augusto Pestana. Os dados climáticos de temperatura média diária e precipitação durante este período foram obtidos junto à estação meteorológica do IRDER. O delineamento supostamente utilizado foi o de blocos casualizados, com esquema fatorial 3x4, com 4 repetições, sendo o fator 1 constituído por fontes de nitrogênio e o fator 2 por doses de nitrogênio aplicadas à cobertura. A cultivar supostamente utilizada nesse experimento foi a ponteiro, da Biotrigo, a qual possui um ciclo médio-tardio, altura média, é moderadamente resistente ao acamamento, com espigamento médio-tardio e altura de planta média. As semeaduras foram supostamente realizadas em 24 de abril de 2020 e 5 de maio de 2021, visando a obtenção da densidade de aproximadamente 300 plantas por metro quadrado. A emergência de plântulas ocorreu 6 dias após a semeadura em ambos os experimentos. 20 dias após a emergência foi realizada a adubação de cobertura no início do perfilhamento. A altura das plantas foi determinada em 3 pontos aleatórios em cada parcela, levando em consideração as medidas do solo até o topo da haste principal, desprezando-se as aristas. Análise complementar, supostamente realizada para verificar o cumprimento dos pressupostos da norma. As médias dos fertilizantes nitrogenados foram comparados pelo teste de Tuck a 5% de probabilidade, e os dados de dose foram submetidos à análise de regressão. Aqui coloco um suposto croquis para esse experimento, o qual F é fonte de nitrogênio e D é doses de nitrogênio. Alguns resultados estimados, falando um pouco sobre os resultados estimados para esse experimento. Diante da pesquisa científica, alguns resultados podem ser estimados levando em consideração o uso dos materiais e dos métodos. Segundo o Fornacieri Filho, o grau de acamamento das plantas de trigo pode ser grande ou pequeno, dependendo do genótipo que determina a altura da planta, resistência da haste e sistema radicular, sendo afetado principalmente pela dose de nitrogênio ao fim do ciclo da cultura. Conclusão. O aumento de dose de nitrogênio por cobertura tende a favorecer o acamamento de plantas da cultivar T-Bio ponteiro, semeada após a soja,
por semeadura direta, realizando assim uma redução na massa de 1.000 grãos, na massa de hectolitro e na produtividade. Muito obrigado pela atenção. Até mais.